Todos encontraram aí, meus irmãos? Atos capítulo 1. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Abra sua Bíblia novamente em Lucas capítulo 24, lá no versículo 46. Lucas 24, versículo 46. Diz assim: e disse-lhes: ainda está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Meus irmãos, até que Ele venha, nós precisamos estar em missão. E a missão da igreja é tão somente fazer discípulos. E como é que a igreja faz discípulos? Anunciando o poderoso evangelho, batizando aqueles que confessaram Cristo e creram no coração, nas águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas. Todavia, essa missão é impossível se nós não tivermos o auxílio poderoso do Espírito Santo. Foi por isso mesmo que Cristo disse para os seus discípulos que eles não deveriam sair anunciando o evangelho ainda, mas deveriam aguardar a concretização da promessa do Pai dele, que o Espírito Santo haveria de descer sobre toda a carne, que os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e vocês então serão testemunhas do Cristo ressurreto. Baseado nisso, eu queria trabalhar com você essa noite alguns textos da Escritura, provando que esse enchimento do Espírito Santo não é uma coisa só de experiência pentecostal. Porque muitas pessoas que argumentam que o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina baseada só numa narrativa, então a gente não pode considerar essa doutrina como sendo verdadeira ou uma doutrina aplicável na igreja, isso é uma mentira. Nós vamos provar que em toda a Escritura, Deus sempre encheu homens do seu Santo Espírito, homens e mulheres do seu Santo Espírito, para que fizessem algo para o Senhor. E para isso eu queria que você, hoje nós vamos abrir muito a nossa Bíblia, então se você está com sua Bíblia aí, por favor, fique com ela pertinho. Nós vamos caminhar durante alguns textos aqui, para que a gente possa provar o nosso ponto. Primeiro, Números capítulo 11, versículo 24 a 30. Enquanto você abre, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu nesse capítulo. Todos nós sabemos que Moisés ele estava um pouco revoltado com o pessoal, e não era sem motivo. Pense num povo difícil, esse povo que saiu do Egito. Eles estavam no deserto sendo cuidados pelo Senhor, e eles já tinham sido livrados no início do capítulo de um fogo que tinha consumido ali essas regiões periféricas do arraial. Moisés intercede, Deus livra eles, e nos versículos depois, um pouquinho depois, eles estão reclamando porque Moisés trouxe eles para o deserto para que eles morressem de fome. Ah, que saudade do Egito, das cebolas do Egito, dos pimentões do Egito, lá que era a vida. Moisés trouxe a gente para esse deserto para morrer de fome. E aí Moisés fica triste, como é que Deus coloca um povo daquele tão difícil nas suas mãos? E ele meio que chora ali para Deus, abre o coração e Deus diz: olha Moisés, tá bom. Levanta então 70 homens e vai com eles até a tenda do encontro. Ainda não havia tabernáculo, não havia templo. E lá na tenda do encontro, eu vou descer sobre eles o Espírito Santo. E eles te ajudarão na missão de julgar as causas do povo. Acontece isso. E no versículo 25, tem a concretização disso que nós estamos trabalhando aqui. Versículo 25 de Números.
Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Na sequência, versículo 26, porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Guarde essas informações. 70 homens, lá na tenda do encontro, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo pousou sobre eles. É a mesma linguagem de Atos 2. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Pode falar. Profetizaram. 2 que estavam entre os inscritos, mas não tinham ido até a tenda do encontro, continuaram profetizando no arraial. Aí chega um jovem lá e diz: olha, Moisés, é o seguinte, tem uma galera profetizando aí sem o teu intermédio. Aí Josué olha aquilo e diz: Moisés, fala para esse povo parar com essa bagunça. Não estão profetizando pelo teu intermédio, estão fazendo bagunça. E Moisés fala uma coisa incrível no versículo 29. Olha aí no Números 11, versículo 29. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Olha que coisa interessante. Esse era um desejo de Moisés, que não somente os 70, que não somente os 2 que ficaram no arraial fossem cheios do Espírito Santo, mas que todo o povo de Deus fosse cheio do Espírito Santo e fosse profeta. A primeira ocasião aqui nós temos então o quê? O povo sendo cheio do Espírito Santo, e a primeira evidência é o quê? Profetizar. Guardou? Guarde aí. Vamos para o segundo texto. 1 Samuel 10:10. 1 Samuel 10:10. Enquanto você encontra, deixa eu também te situar nessa passagem. Aqui nós temos um fato muito interessante. É quando Saul, ele é ungido rei de Israel. As nações vizinhas tinham reis, o povo fica revoltado, nós queremos um rei também. E Deus concede um rei chamado Saul para o povo. E ele precisa seguir uma série de instruções de Samuel, que era o sacerdote, mas também era profeta. E Samuel diz para Saul que ele precisa sair até Gibeá Elohim, que é um monte que significa Monte Santo. E lá ele vai encontrar um grupo de profetas que estão profetizando e tocando harpas, flautas e tudo mais. E quando Saul chegasse lá, o mesmo espírito que estava sobre os profetas desceria sobre Saul e adivinha? Ele profetizaria. Olha aí o versículo 10. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao seu encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. De novo, o Espírito Santo desce, pousa sobre alguém e ele profetiza como evidência desse pousado Espírito Santo. Então nós temos o Números e temos 1 Samuel capítulo 10. Mais uma, 1 Samuel 19, versículo 20. 1 Samuel 19, versículo 20. Aqui para te situar também, a história é mais ou menos o seguinte. Aqui Saul já estava com um espírito maligno sobre ele. E Davi, como você conhece bem a história, inclusive nas EBDs da vida quando eu era criança, nas escolas dominicais, enfim, nos cultos infantis, dizia-se muito que Davi tocava harpa e o espírito maligno saía de Saul e ele tinha um momento de paz. Muito bem, num dia como esses, lá estava Davi tranquilamente tocando a sua harpa, mas é dito que o espírito maligno se aposta de Saul de repente, e ele pega uma lança e tenta cravar em Davi. Davi, no melhor cena de filme de Hollywood, ele escapa, esquiva, sai e foge. Saul então ele decide o encontro dele e descobre que Davi está num lugar chamado Ramá, a casa dos profetas. Guarde isso. E aí acontece um negócio inusitado. Olha o versículo 20, capítulo 19, versículo 20. Olha aí na sua Bíblia. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Para fazer o que, irmãos? Para matar Davi. Ele queria matar Davi.
Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. 21. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. 22. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Outro episódio, esse episódio é incrível. Saul manda 3 grupos de mensageiros que estão ali para matar Davi, mas quando o primeiro grupo chega, o Espírito Santo enche eles e eles profetizam. O segundo grupo, o Espírito Santo enche eles profetizam. O terceiro grupo, o Espírito Santo enche eles e eles profetizam. O próprio Saul vai, quando está no caminho para chegar em Ramá, o Espírito Santo também vem sobre ele e ele também profetiza. 3 episódios na Escritura que narram exatamente os mesmos fatos. Qual é a evidência? Quando o Espírito Santo desce, você não fica calado. Quando o Espírito Santo desce, você profetiza. Agora vá para Joel 2, versículo 28. Esse aqui é muito conhecido. Todo bom pentecostal conhece esse texto de cós salteado. Joel 2, versículo 28. Joel 2, versículo 28. Diz assim: e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visão. Foque no termo profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas, diz o quê? Descendência. A descendência de vocês um dia será uma descendência de profetas. Todos receberão o Espírito Santo e todos profetizarão. Lembra lá de Números 11? Qual era o desejo de Moisés? O meu desejo, Josué, era que todo o povo fosse profeta. Que Deus desse do seu Espírito para todo o povo. Isso aqui, meus irmãos, é tão somente ao desejo de Moisés se concretizando na descendência do povo de Deus. É Joel dizendo: lembra de Moisés, o desejo dele de que todo o povo fosse profeta, de que todo o povo recebesse o Espírito Santo. Esse desejo se cumprirá na posteridade de vocês. Vai chegar um dia que o Espírito Santo descerá, não sobre 70, não sobre 2, não sobre um rei, mas descerá sobre todo o povo. Todos vocês serão profetas. Isso é um refrão claríssimo no Antigo Testamento, que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem que profetizar. Antes de nós passarmos para o Novo Testamento, eu preciso trabalhar com vocês aqui algumas questões. Primeiro, o Espírito Santo no Novo Testamento tem ênfases distintas. Como assim, pastor? Em Lucas, o Espírito Santo vem para revestir de poder. Em João, nos escritos joaninos, eu quero dizer, certo? Tanto Lucas quanto Atos foram escritos por Lucas. A ênfase desses 2 livros é revestimento de poder. Diferente de João, que a ênfase dos escritos de João é salvação. O Espírito Santo vem para salvar, para auxiliar no processo de redenção. E em Paulo, o Espírito Santo vem para santificação, vem para santificar o crente. A minha ênfase essa noite é em Lucas. O Espírito Santo vem para revestir de poder testemunhal. Ele nos dá poder para anunciar o Evangelho com ousadia e cumprir a missão. Se até que ele venha, nós precisamos estar em missão,
E a igreja só cumpre a missão com excelência se ela estiver revestida de poder. Logo, nós precisamos mais do que nunca meditar sobre o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo não te batiza para você falar em línguas apenas, não te batiza para você profetizar apenas. O Espírito Santo te batiza para te dar poder testemunhal, para te dar poder para pregar o Evangelho, para te dar poder e ousadia de anunciar as boas novas. É para isso que o revestimento do Espírito Santo acontece. Dito isso, vamos para Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 41 e 42, parte A. Lucas 1, versículo 41 e 42, parte A. Vamos lá. 1:41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Lucas 1, 67, parte A. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos um dos textos mais emblemáticos da Escritura. Naquele tempo, obviamente, não havia WhatsApp, mensagem instantânea. Então, se Maria fosse fazer uma visita para Isabel e ela quisesse avisar antes, a carta chegaria muito tempo depois deles, talvez. Porque naquele período não havia os correios que nós temos hoje, por exemplo, que é horrível, mas já era muito melhor do que nessa época. E nós temos aqui Maria chegando de surpresa em Isabel. Maria chega e é dito que quando Isabel escuta a saudação de Maria, João Batista, um feto, no ventre de Isabel, estremece, ele exulta, ele fica feliz, ele é cheio do Espírito Santo. E Isabel não fica inerte, Isabel também é cheia do Espírito Santo. E o texto diz que ela exclamou, mas a exclamação dela é uma profecia. O que ela diz, irmãos? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é esse fruto aí do teu ventre. E que honra para mim conhecer ou ver a mãe do meu Senhor. Isso é uma profecia. Ela recebe uma revelação do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e profetiza. A mesma coisa com Zacarias, ele estava mudo. O anjo tinha cerrado a voz dele porque ele não acreditou na promessa. Isabel era estéril, como é que a minha esposa vai ter um filho? Eu sou avançado em idade. A Isabel também é avançada em idade, ele não crê na promessa. Ela fica grávida e depois que a criança nasce, a primeira coisa que ele faz é ser cheio do Espírito Santo e também profetiza. Irmão, isso é incrível. A Escritura inteira deixa claro que quando o Espírito Santo vem, aquele que recebe esse poder extraordinário, a evidência do recebimento é a profecia. Muitas pessoas dizem assim: mas pastor, isso é personagem do Antigo Testamento. Isabel e Zacarias são da Antiga Aliança, eles eram judeus. Então como é que é possível que isso sirva para nós hoje, para a igreja? Eu quero saber no meio dos gentios, porque nós somos os gentios. Como é que o Espírito Santo desce? Eu não observo essa questão da profecia no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, no Novo Testamento temos apenas uma substituição de profecia por línguas estranhas. Mas por quê, pastor? A ideia, irmãos, é focarmos nas ênfases. Aquele que profetiza, profetiza com a boca. Aquele que fala em línguas, fala com a boca. A evidência é tão somente uma evidência. A evidência não é o propósito final. Você, quando recebe o Espírito Santo e fala em línguas, isso é uma evidência que agora Deus te deu um poder extraordinário para anunciar o Evangelho. É por isso que quando você recebe, você abre a sua boca e anuncia. Tanto línguas quanto profecia estão relacionados com a fala, o poder de testemunhar. Se isso não é verdade, acompanhe comigo alguns textos. Atos 1, versículo 8. O texto que nós lemos aqui no início do culto. O que diz? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão o quê? Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da
terra. Qual o propósito, então, do enchimento do Espírito Santo? Te dá poder para anunciar o Evangelho. Quando você recebe esse batismo, você se torna uma testemunha do Cristo ressuscitado. E o seu sermão, a sua pregação, aquilo que você anuncia para quem não conhece o Evangelho, é revestido de um poder, de uma autoridade incrível quando você é batizado com esse Espírito Santo. Outro texto, Atos 2, versículo 14, parte A. Irmãos, isso é incrível. Lembra de Pedro? Não tinha ninguém mais medroso do que Pedro. Medroso. Tanto que na primeira provinha que ele tinha que dar, que ele era fiel a Deus mesmo, a Jesus, ele disse, não, não conheço esse cidadão não. Não, eu nunca vi. Não me aborreça, eu não conheço esse homem. Na primeira oportunidade, ele nega Jesus, nega o seu compromisso com o Senhor e nega o seu compromisso com a palavra de Jesus. Na primeira oportunidade. Mas agora aqui em Atos 2, versículo 14, nós não temos o mesmo Pedro. Nós temos um Pedro que no início do capítulo 2 foi revestido de um poder extraordinário que vem do alto. Aquele Pedro tímido, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que não tinha consistência, aquele Pedro que não honrava a palavra, simplesmente não liga para mais nada. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele anuncia com poder o Evangelho, ele prega a palavra de Deus com ousadia, ele prega a palavra de Deus com intrepidez. Olha Atos 2,14, alguns versículos depois de receber o Espírito Santo. Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nesses termos. E aí tem uma pregação extraordinária de Pedro. No capítulo 3, verso 12, parte A, quando Pedro ouviu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Pedro prega de novo. Atos 4, verso 8, parte A, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e Pedro prega de novo no capítulo 8, na casa de Cornélio, e Pedro prega e prega, capítulo 10 na verdade, capítulo 8 ele vai para Samaria, mas ele prega e anuncia, e prega e anuncia, e prega e anuncia, depois que recebe a virtude do Espírito Santo. Agora vamos para Atos 2, que esse texto aqui é um texto talvez mais conhecido de todos nós. Atos 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Olha o verso 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que nós temos aqui, irmãos, é língua e profecia tudo junto. Olha que coisa incrível. Porque a língua é estranha para quem fala, mas para quem ouviu era completamente inteligível. Tanto que eles se admiravam dizendo, mas esses são galileus, são homens iletrados. São homens que falam mal a sua língua materna. Como é que nós escutamos esses homens aí, galileus, falando as grandezas de Deus na nossa própria língua materna? O que acontece, irmãos? Quando aqueles 120 são cheios do Espírito Santo, eles saem na rua não falando apenas em línguas estranhas, eles saem na rua profetizando, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é incrível, Deus é magnífico, Deus é majestoso, anunciando que agora a salvação não estava restrita a um povo, ela alcançaria toda a raça, toda a língua, toda a tribo e toda a nação. O enchimento do Espírito Santo nos vem para nos dar um gás para anunciar o Evangelho. Então nesse episódio nós temos o Espírito Santo descendo e quem recebe fala em línguas e profetiza. Atos capítulo 10, esse aqui também é muito interessante. Você lembra muito bem, lá estava Pedro pregando na casa de Cornélio e no meio da pregação de Pedro, olha o versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46. Pois eles os ouviam, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Pedro estava pregando o Evangelho. E o Espírito Santo veio
de repente, assim como em Atos 2, de repente, um som veemente, algo como um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Da mesma forma acontece em Atos 10. Pedro está pregando o evangelho, o Espírito Santo desce e quem recebe faz o quê? Fala em línguas. Atos 2, fala em línguas. Atos 10, fala em línguas. Olha só Atos 19, e aí nós concluímos as passagens. Atos 19. Esse texto aqui é muito interessante. Lá estavam os discípulos de João Batista, só conheciam um batismo. O batismo nas águas, batismo para arrependimento de pecados. Aí Paulo chega lá e diz: você já recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo? Ele diz: nunca nem ouvi falar desse batismo. Primeira vez que eu escuto isso. Aí esses são batizados em que batismo? O de arrependimento de pecados. E aí Paulo diz: vocês vão conhecer agora. Paulo impõe as mãos, eles são cheios do Espírito Santo. E está aqui, Atos 19, verso 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Irmãos, a Escritura deixa absolutamente claro que se você e eu queremos cumprir a missão com excelência até que Ele venha, nós precisamos de revestimento de poder. Não adianta tentar fazer discípulos, não adianta se apaixonar pela missão, se você não tem revestimento de poder. O Espírito Santo, quando desce sobre você que é batizado, ele não desce só para te fazer falar em línguas ou profetizar. Ele tem um objetivo com isso. Ele quer usar você como uma testemunha eficaz na proclamação das boas novas. E nós precisamos ressuscitar essa doutrina. Nós achamos que a doutrina não tem base bíblica, mas ela tem. Mas nós acabamos nos equivocando sobre o propósito das línguas. A língua estranha não vem para te tornar popular, para te fazer crescer o gogó na comunidade. Eu sou mais espiritual, sou melhor do que os outros. Muito pelo contrário. Quando o Espírito Santo vem sobre você, a primeira coisa que você faz é reconhecer a pobreza e a sua miséria. A primeira coisa que o Espírito Santo causa em nós é uma sensação de que nós somos impotentes e que Deus pode. E é exatamente aí que Ele usa o nosso sermão, usa a nossa pregação e faz com que novos discípulos sejam alcançados para a glória de Deus. E quando você não tiver consciência que você precisa, é uma necessidade do crente, revestimento de poder, nós continuaremos raquíticos. Você acha que o pentecostalismo no Brasil e no mundo cresceu por quê, irmãos? Porque um dia, no ano de 1900, um homem chamado Charles Fox Parham decidiu com um grupo de pessoas na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, ler o livro de Atos e ler o livro de Lucas. E eles não entendiam porque que aquele sobrenatural que acontecia em Atos não acontecia nos dias deles. E uma mulher chamada Agnes Osman disse assim: eu sei o que falta. Falta que vocês orem por mim, porque eu creio que eu posso receber o batismo no Espírito Santo. E eles começaram a orar sobre ela. Poucos instantes depois, ela foi completamente cheia do Espírito Santo e começou a falar em mandarim, em chinês. Uma mulher que mal falava inglês foi tomada pelo Espírito Santo e começou a falar em mandarim. Naquela época tinha um homem chamado William Seymour. Ele, por conta das leis segregacionistas americanas, um negro não podia frequentar o mesmo lugar dos brancos, e assim sucessivamente. Ele começou a escutar aquilo que Charles Fox Parham ensinava pela janela, porque ele não podia entrar. Mas ele foi impactado com aquela mensagem. E ele se mudou para Los Angeles. Encontrou um ponto que era de uma igreja metodista que estava desativado. E junto com um grupo de pessoas começou a buscar o revestimento de poder. E o interessante, irmãos, é que ele foi o último a receber das pessoas que estavam reunidas. Ele começou a buscar junto com o povo, e quem recebeu primeiro foi o povo. Ele ficou só assistindo. Mas depois que o Espírito Santo tomou ele, irmãos, aconteceu o grande avivamento da Rua Azusa. Meus irmãos, foi um avivamento tão extraordinário que as pessoas que passavam num raio de quilômetros, que eu não me lembro exatamente, ao passar perto do lugar onde funcionava aquelas reuniões de oração, eles tinham uma convicção de pecado tremenda, se ajoelhavam, se arrependiam e confessavam Jesus como Salvador.
Desses dois, desse povo que estava lá, 2 homens foram atingidos por essa mensagem. Daniel Berg e Gunnar Wingren, 2 suecos, foram atingidos por essa mensagem poderosa. Receberam o Espírito Santo de Deus e vieram para Belém anunciar o Evangelho. Passaram 3 meses comendo manga porque não tinham condições de se sustentar. Mas Deus, através de uma visão extraordinária dada pelo Espírito Santo, esses homens anunciaram o Evangelho, o batismo no Espírito Santo. E hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação do Brasil. Não há ninguém que tenha crescido tanto quanto a Assembleia de Deus. Você tem uma ideia? No ano 2000 o IBGE fez um censo. Ele comparou as denominações protestantes. E adivinhe só, as denominações protestantes somadas davam pouco mais de 19 mil pessoas. Agora a Assembleia de Deus sozinha, no ano de 2000, 48 anos depois da sua fundação, já contava com mais de 29 mil membros. Sabe o que é isso, irmãos? Espírito Santo de Deus. O que nós não temos que esquecer até que Ele venha? Que nós precisamos cumprir uma missão que não é feita pelas nossas próprias mãos. Uma missão que não depende da sua oratória. Uma missão que não depende da sua eloquência. Uma missão que não depende do seu tiro administrador. Uma missão que depende de um revestimento que vem do alto. Nós precisamos olhar para aqueles homens que estavam lá atrás. O pastor Plínio Pereira, olhar para o pastor Luiz de França Moreira, olhar para o pastor Sebastião de Andrade, olhar para o pastor Raul hoje e aprender com esses homens que a igreja só cresce quando tem consciência que para cumprir a missão é necessário um revestimento de poder. E tem algumas coisas aqui para mim encerrar minha participação, que você que não foi batizado ainda, pastor, não foi batizado, o que o senhor tem para falar para mim? Para você que não foi batizado. Primeiro, você é um candidato. Todos são candidatos a receber essa virtude poderosa. Joel 2, 28 e 29 diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Leia-se, sobre todo tipo de pessoas. Isso ecoa ferventemente aquele desejo de Moisés. E isso é para nós hoje. Você precisa crer nessa promessa. Pastor, eu creio, isso é para mim. Isso é para mim também. Foi para o dia de Pentecostes, mas continua sendo para a igreja hoje. O revestimento de poder é para hoje. Você pode ser batizado inclusive hoje mesmo. Aqui pode ser o seu Sinai, quando Moisés recebeu a presença e a visita miraculosa de Deus, onde o monte fervia. Aqui pode ser o seu cenáculo, o lugar onde o Espírito Santo veio com poder e grande glória. O seu quarto pode ser, a sua casa pode ser, o seu trabalho pode ser. Você é um candidato, tem que estar convicto, essa experiência é para mim. Segundo, o batismo é uma dádiva, irmãos. Presente não se merece. Se fosse na base do merecimento, a pergunta tinha que ser: pastor, quão perfeito eu tenho que ser para merecer o batismo no Espírito Santo? Todavia a posição correta não é essa. A posição correta é: eu preciso reconhecer a minha própria indignidade de receber tal dádiva. E é quando eu reconheço que assim como a salvação foi um presente, o batismo no Espírito Santo é um presente, eu me torno apto para receber essa dádiva poderosa. Não é porque você merece, não é porque você é melhor, não é porque você ora mais, não é porque você é mais espiritual, não é porque você discerne as coisas com mais facilidade que o Espírito Santo vai te encher, não é por isso. Ele te enche num ato de pura graça. E é quando você reconhece isso que você está apto para receber. Terceiro, persista em oração. Os primeiros cristãos perseveraram. Olha só, Cristo subiu aos céus, ascendeu aos céus. 10 dias depois, eles receberiam a virtude de poder. Só que Jesus não tinha dito isso para eles. Não tinha dito nada disso. Eles deveriam então somente perseverar. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que aquelas pessoas que estavam ali e viram Jesus subindo, foram cerca de 500 pessoas. Mas o apóstolo Paulo fala, no capítulo 1, o apóstolo Pedro melhor, em Atos 1,
diz que apenas 120 pessoas estavam no cenáculo. Sabe o que quer dizer? Que daquelas 500, 120 permaneceram até a concretização da promessa. Você precisa persistir. Pastor, mas já tem um mês, mas já tem um ano, mas tem muito tempo que eu busco e até agora nada. Você precisa continuar persistindo. Eu tenho certeza que aqueles que estavam ali, ou pelo menos a maioria deles, se tivessem perseverado, também teriam recebido daquela unção dobrada do Espírito Santo. Você precisa continuar acreditando, orando, consagrando a sua vida, reconhecendo sua indignidade e sabendo que isso é para você também. Não desista, continue buscando. Cristo mesmo disse em Lucas 11, verso 13: o Pai não negará a todos aqueles que pedirem o seu Espírito Santo. Insista, persista e ore. Agora algumas palavras para você que já foi batizado no Espírito Santo. Coisas que você precisa saber. Primeiro, batismo não é estrelismo. Você não é batizado para que você se torne uma pessoa de um patamar espiritual maior na comunidade. Do tipo assim, agora eu sou batizado no Espírito Santo. Esse é um crentinho qualquer, não é batizado. Mas eu já sou batizado, eu falo em línguas, e eu profetizo. Quando Deus me toma, eu pego esse banco, jogo nos outros. Isso não tem sentido, irmãos. O Espírito Santo não vem para te dizer, você é o bambambam da comunidade, você é o melhor que tem, não tem ninguém como você. Muito pelo contrário. Quanto mais noção você tem da santidade de Deus, mais você reconhece a sua miséria. Se você é cheio do Espírito Santo, você não pende para o estrelismo, você pende para o serviço. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo tem prazer em servir, porque ele sabe que tem alguém que precisa ser visto. E assim como o Espírito Santo trabalha para glorificar a Jesus Cristo, aquele que é cheio do Espírito Santo se importa com a glória de Cristo. Segundo, o batismo é no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tem essa ênfase, santo. Isso quer dizer que você que é batizado no Espírito Santo também precisa amar viver em santidade. Por isso, se você fala em línguas, abandone esse seu namoro imoral agora. Se você fala em línguas e é batizado nesse Espírito Santo, abandone a pornografia agora. Se você é cheio do Espírito Santo, honre os seus compromissos com honestidade. Esse Espírito Santo é santo, e se você possui esse Espírito Santo, algo no seu caráter tem que mudar. Deus exige transformação. Se você é cheio desse Espírito Santo e trai a sua esposa, é desonesto nos seus negócios, não me peça para acreditar que esse batismo é real, porque ele não é. Você pode falar em 1000 línguas estranhas, se isso não mudar a sua vida, você não recebeu esse Espírito que é santo. Se você foi batizado, ande em santidade para a glória de Deus. E terceiro e último, o batismo é poder para testemunhar. Ser-me-eis minhas testemunhas, depois de quê? Depois de serem cheios do Espírito Santo. O que é o testemunho de quê, pastor? Das boas novas. Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa igreja, irmãos, cresceu porque entendeu essa mensagem. Buscaram a plenitude do Espírito Santo. E quando receberam, não ficaram dentro de 4 paredes falando em línguas estranhas um para o outro, não. Quando receberam dessa virtude, saíram para anunciar as boas novas. É por isso que essa igreja cresceu e é por isso que nós chegamos até aqui. Porque nós acreditamos, e essa é a nossa doutrina, que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele tem um amor descomunal por alcançar os perdidos. Nós precisamos renovar essa nossa concepção. Talvez você nunca recebeu o batismo no Espírito Santo porque você nunca pediu certo,
Começa a pedir hoje: Pai, me dá ousadia, me enche do Espírito Santo para que lá na escola eu me torne uma testemunha eficaz do Teu Evangelho. Me enche do Espírito Santo para que lá no trabalho eu anuncie as boas novas com poder e ousadia. Me enche do Espírito Santo para que, independente do lugar onde eu esteja, eu possa anunciar com poder e glória o Teu Evangelho. Eu não quero apenas assistir a Tua missão, eu quero cooperar na Tua missão, até que Tu venha. Me enche do Teu Espírito Santo para que eu anuncie com poder o Teu Evangelho, para que lá naquele dia, no dia do Senhor, tu possa dizer para mim: servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do Teu Senhor. Busque hoje, busque agora. Essa virtude é para você, mas não é para ficar em você, não é apenas para te inchar. Essa virtude é para que você possa servir na missão, e a missão é fazer discípulos de todas as nações. Busque ousadia e intrepidez, enchimento do Espírito Santo, e se torne uma testemunha eficaz até que Ele venha. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.